Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da Blindagem Emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida, é que você pode transformá-la. É dessa maneira que você pode transformá-la, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias. E hoje a gente vai falar sobre algo muito importante para você refletir. Por que que nós evitamos falar da morte? E essa, e essa live é uma live que eu pensei muito se eu faria ela hoje, né? Porque, aliás, antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês as centenas de mensagens que eu recebi aqui no Instagram pela, pela passagem da minha cachorrinha Florinda, que aconteceu ontem. Confesso que realmente eu estou muito mexido ainda pelo que aconteceu, né? Apesar de ser uma situação que era um pouco. A gente estava prolongando um sofrimento e, e por amor, claro, né? A gente estava prolongando isso por amor e eu relutei muito em fazer hoje, tanto que eu não anunciei como eu sempre faço, eu não divulguei, e foi algo que veio do meu coração hoje na minha meditação pela manhã. Eu falei, não, eu preciso falar disso, eu preciso falar sobre esse assunto até para me curar, né? Até para que eu possa talvez compreender algumas coisas que eu sei, mas que eu preciso ouvir de mim mesmo, né? Para isso ficar mais claro para mim, para ficar mais fácil, né? Fácil eu não vou dizer, mas para que fique mais tranquilo para eu lidar. Então é sobre isso que a gente vai falar. Já antecipadamente peço desculpas se em algum momento eu, eu me emocionar aqui, porque como a minha história com a Florinda é uma história que acompanha a, quase que praticamente a minha vida, não vou chamar de vida adulta, né, mas a minha vida com a Janu, né, a Florinda viveu 16 anos com a gente e foram 16 anos incríveis, 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 maravilhosos. E sempre quando a gente tem uma perda, né, uma perda realmente impacta muito na nossa vida. Muitas pessoas, e é por isso que eu estou aqui hoje também, porque eu sei que muitas pessoas travam as suas vidas quando elas têm uma perda, né? Quando elas perdem uma mãe, um pai, um filho, quando elas perdem um animal de estimação, um amigo. E, e a gente precisa falar da morte. Então é por isso que eu estou aqui, para que a gente possa conversar um pouquinho. Como eu disse, eu espero que você compreenda, porque talvez hoje eu não esteja com a mesma energia que eu sempre estou aqui todos os dias, mas eu senti, o meu coração disse que eu devia estar aqui, né? Que eu devia falar isso para você, né? Então eu preparei aqui uma live para você refletir junto comigo, para você refletir talvez dentro da sua vida, dentro da sua história, né, as perdas que você teve, o medo que você talvez tenha de perder algumas pessoas, algumas situações na sua vida que são confortáveis. Então é por isso que eu estou aqui. Deixa eu dar um bom dia para muitas pessoas que já estão aqui. Deixa eu dar um bom dia para Kátia. Bom dia, Kátia. Joana Paz, seja bem-vinda. Rose Caleiro, minha mãe. Bom dia, mãe. Mãe, daqui a pouco tô aí, hein, pra gente, pro nosso compromisso. Tomás, seja bem-vindo. Dede Lodi, seja bem-vindo. Valéria Raposo, bom dia. Obrigado, Joana, obrigado. Fabiana Souza também por aqui. Carolina Dias, bom dia. A Marinês também. A Tânia, bom dia, Tânia. Janice também por aqui. A Maura Paula também por aqui. Obrigado, Carolina, que bom que você está aqui. Erciliana Cavalcante também por aqui. A Sônia Padilha. A Mara Gonçalves. A Roseli, bom dia. A Tânia, sua Florinda foi tão leal contigo no dia que o Corinthians vence. Pois é, ontem eu, eu tinha uma hipnoterapia e eu não dava para desmarcar porque a pessoa estava vindo do interior de São Paulo e eu acho que seria muito injusto desmarcar com ela.
Então eu fiz o atendimento e depois eu desabei, assim, desabei fisicamente, né? Eu tava com muita dor de cabeça, aí acho que era 8h30 da noite, eu tava dormindo já, né? E aí eu não vi, aí agora de manhã que eu vi, né? E aí eu fiz essa associação, por quê? Eu até escrevi um post ontem falando da minha história com a Florinda, né? Eu fui buscar a Florinda num dia, isso eu lembro muito bem por quê? Porque obviamente marcou, né, a chegada da Florinda, né? E eu trabalhava com futebol na época, eu era jornalista, e foi um dia que o Corinthians enfrentou o River Plate pela Libertadores de 2006, no dia 4 de maio, uma quinta-feira. E foi um jogo que o Corinthians foi desclassificado, né? E teve uma grande confusão no Pacaembu, a torcida brigou, enfim, foi cenas lamentáveis. E aí hoje, quando eu vi que o Corinthians passou, né, enfrentou um time argentino na Argentina pela Libertadores, né? Eu achei significativo isso, né? Olha, ela fechou um ciclo, né? Acho que Florinda era corintiana, Janu é corintiana, né? Eu não sou, mas talvez ela como ela amava a Janu, né, como a tutora dela, a mãe dela, então acho que ela se tornou corintiana e aí ela encerrou muito bem a passagem dela por aqui. Vamos lá então, vamos falar. Obrigado, ó. Bom dia a todos que estão aqui. Eu não vou falar para todo mundo agora, porque senão a gente vai perder um tempo. E eu quero passar para você essa mensagem hoje sobre por que a gente evita falar da morte. E aqui eu quero que você preste muita atenção. A morte, ela tem aí um componente que é muito... Ela tem um parceiro, uma parceira muito importante nessa trajetória, que é o seu instinto de sobrevivência. Guarda isso que eu vou te falar. O medo da morte é o que guia o seu instinto de sobrevivência. Para tua mente, tudo é sobrevivência. Absolutamente tudo é sobrevivência. Então, quando você tem um medo da morte, isso para o teu instinto de sobrevivência é ótimo. Por quê? Se você tem medo da morte, você não vai se arriscar. Faz sentido isso para você? Você não vai se colocar em situações de risco. Obviamente, ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer. Mas é algo que a gente sabe que vai acontecer. Com a gente, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, enfim. Todo mundo um dia vai morrer. E claro que cada um aqui tem a sua crença e eu nem vou entrar nisso. Mas a morte, a gente não sabe exatamente o que acontece após a morte. Talvez a sua religião, a sua crença explique e você se dê por satisfeito por isso e está tudo bem. Mas não existe um consenso para 7 bilhões de pessoas. Faz sentido isso? Coloca um coraçãozinho aqui para eu saber se isso faz sentido para você. Não há um consenso. Então, se não há um consenso, há uma incerteza. Entendeu isso? Há uma grande incerteza. E a sua mente, ela que quer sempre garantir a sua sobrevivência, tudo se trata de sobrevivência, ela não quer que você se arrisque. Então, você ter um medo da morte, o medo de falar da morte, de refletir sobre a morte, para sua mente é ótimo. Por quê? Você continua no mesmo lugar. Por isso que falar da morte é tão incômodo para muitas pessoas. Para a maioria delas, é muito incômodo. Porque a sua mente vai sempre buscar te tirar dali. Um outro truque que o seu ego, que é o guardião da sua mente de sobrevivência, usa em relação à morte, é deixar você presa naquele acontecimento. Quantas pessoas, e talvez seja o seu caso, talvez pessoas que você conheça, pessoas que vivem um luto eterno, que elas não saem desse lugar. Elas continuam sofrendo com isso. Você conhece alguém? Coloca aqui eu, se você conhece alguém que paralisou a própria vida, que a vida não andou nunca mais. E aqui eu quero que você preste atenção. Como eu disse, eu estou muito triste com a passagem da Florinda. Muito. E a primeira coisa é que eu preciso me respeitar. E aqui é uma coisa importante para você saber. Você precisa respeitar esse luto.
Você não precisa ser forte, e muitas pessoas também usam esse truque, caem nesse truque do ego, do seguinte: eu sou forte e eu não vou olhar para essa dor. Eu sou forte. Ontem mesmo, o atendimento que eu fiz foi muito relacionado a isso. Eu me torno forte, perdi o meu pai, no caso dessa pessoa que eu atendi ontem, e aí eu não quero olhar para aquilo, porque aquilo foi uma dor muito grande. Eu amava muito meu pai, então eu não olho para aquilo. E aí eu me torno uma pessoa super forte e começo a ter um comportamento para não tocar na dor. Só que isso resolve? Não, porque a dor sempre está lá. E aí eu começo a criar um comportamento, um condicionamento para atender essa máscara, porque eu não quero porque eu não quero ter contato com a dor. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Você não enfrentar não adianta nada. Você tem direito, sim, a viver esse luto. A chorar, a sentir saudades, mas isso também precisa ter um tempo. Você não pode ficar mergulhada nisso. Você não pode se entregar por conta desse acontecimento. Porque a morte, ela é inevitável. Ela é inevitável. E eu sei que a dor de uma morte faz com que a gente não queira entender a dor da perda. A gente não queira entender realmente o que significa a morte. Eu entendo isso. Faz sentido isso para você? Entenda que você evitar de falar sobre isso não vai tirar a coisa mais óbvia que existe na vida, que um dia você vai morrer. E aqui eu quero que você preste atenção. Você já pensou para valer que um dia você vai morrer? Algumas pessoas aqui talvez tenham passado por uma experiência de morte em vida. Escreva aqui para você não esquecer esse termo. Eu falo muito dele na blindagem emocional. Morte em vida. O que é uma morte em vida? É uma situação onde você vive onde você tem talvez uma segunda chance de fazer diferente. Isso aconteceu comigo, por exemplo. Em 2014 eu tive um tumor aqui no pescoço e eu fui para uma mesa de cirurgia sem saber o que seria da minha vida depois dessa cirurgia. Aquela foi uma experiência de morte em vida. Por quê? Ali eu pude refletir sobre o que eu estava fazendo com a minha vida. E é isso que eu quero que você agora preste muita atenção. O que você está fazendo com a tua vida? O que você está fazendo verdadeiramente com a sua vida? Você está paralisada, sem fazer absolutamente nada, sem ação, mas também sem pedir ajuda? Porque se você está paralisada, sem saber o que fazer, você precisa pedir ajuda. Você precisa pedir ajuda. Agora, se você não pede ajuda, você continua no mesmo lugar. Então, eu te pergunto, o que você está fazendo com a sua vida? Porque um dia você vai morrer. Todos nós iremos morrer. A tua presença aqui vai acabar. E aí, dentro do que você acredita, vai acontecer outra coisa. Mas aqui, nesse plano, um dia a sua trajetória vai acabar. E você provavelmente nunca pensou sobre a morte para valer, se você não passou por uma experiência de morte em vida. Por quê? Porque você está o quê? Com medo. Você tem medo da morte e não falar sobre ela te protege. A tua mente de sobrevivência, ela não quer que você pense nisso. Então ela te distrai. E aí você não pensa nisso. Por quê? Porque você não se arrisca. Você já pensou se realmente 7 bilhões de pessoas soubessem exatamente o que acontece
após a morte? Volto a dizer, a tua crença pode explicar isso para você e você entender e aceitar. Ótimo, mas não existe uma concordância entre 7 bilhões de pessoas. Agora, se existisse essa certeza, quando eu morro acontece isso, você concorda que o medo seria menor? Porque nós teríamos certeza, a sua mente de sobrevivência, ela não gosta da incerteza. Por quê? Presta atenção, a incerteza alimenta o medo, aumenta a ansiedade, aumenta a tensão. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. E o medo, claro, ele tem o poder de te controlar. Ele tem o poder de controlar a sua vida. E aqui eu quero que você comece a pensar o seguinte: quantas coisas que você deixou de fazer porque estava com medo? Coloca aqui, quantas coisas que você já deixou de fazer porque você estava com medo? E eu quero que você faça essa reflexão sem estar passando por um momento de morte. Um momento de morte em vida. Porque você não precisa chegar a esse ponto para você realmente analisar a sua vida, analisar o que você está fazendo com ela. O problema é que o seu medo de arriscar, o seu conformismo, tudo isso tem feito a sua vida não valer a pena. E o que é uma vida que não vale a pena? É uma vida onde você não tem coragem, onde você não tem ação, porque coragem é ação. Sem ação não há transformação. Então esse medo do risco, o medo de fazer algo diferente, o medo do desconhecido, está roubando os melhores anos da sua vida. Está roubando a tua alegria, a tua felicidade, o amor, a prosperidade, a sua saúde. Porque você está o quê? Com medo desse risco. Entenda que os dias estão passando e a cada dia é um dia menos. A cada dia é um dia menos. A cada dia você se aproxima do fim. E quando você chegar lá no fim, será que quando você olhar para trás você vai falar, valeu a pena? Valeu a pena? Porque a pior dor que pode existir é a dor do arrependimento. Escreva aqui, a dor do arrependimento. Lá em 2014, quando aconteceu o tumor na minha vida, o arrependimento bateu fortemente em mim. Muito forte. Por quê? Porque eu estava vivendo uma vida que não era a minha. Eu estava vivendo uma vida para agradar as pessoas. Eu estava vivendo a vida sem ser o protagonista da minha própria vida. Eu estava vivendo a minha vida cheio de medos. O medo sempre vai fazer parte da nossa história por conta do nosso instinto de sobrevivência. Faz sentido? A dor do arrependimento é a pior. Por exemplo, a morte ontem da Florinda não me traz nenhum arrependimento. De nada. Ontem a gente teve que tomar uma decisão, eu e a Janu, que foi a eutanásia. E é uma decisão, para quem já viveu isso, é uma decisão muito difícil. Principalmente quando existe amor, né? Como era o nosso caso com ela. Mas havia muito sofrimento nela. Ela já não era mais a mesma cachorrinha que a gente viu por anos e anos, correndo, pulava, alegre. Não era. E não é porque ela estava dando mais trabalho pra gente, porque existia, claro, né, algumas questões que estavam sim impactando na nossa vida. Por exemplo,
Ela trocou o dia pela noite. Então, Janu e eu, a gente praticamente revezava. Uma noite ela ficava mais de madrugada e eu dormia mais. E isso, claro, tem um impacto na nossa vida, mas isso não era, de verdade, o mais importante. E ontem, a gente conversando com a veterinária, a pergunta que a Janu fez foi: existe alguma possibilidade de melhora? O que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida dela? E aí a veterinária foi muito clara: não tem. Não tem. Vocês só vão prolongar, mas não tem. E aí a gente tomou essa decisão. E foi muito... Por isso que eu falo que não tem arrependimento, porque a gente conseguiu viver com ela e dar a ela, né, todo o nosso amor. Ontem acho que foi eu acho que eu estou muito mexido, não apenas, claro, pela passagem da Florinda, né, porque é muito estranho chegar na casa sem a Florinda, mesmo como ela estava nos últimos tempos. É muito difícil você entrar numa casa e você perceber que ela não está mais ali. Ontem, quando eu peguei as coisas dela, né, e aí fui até o pet shop que normalmente ela tomava banho, para doar, né, para que as meninas lá a Érica, que sempre cuidou dela e se emocionou muito, cuidou dela desde bebê, para ela poder, né, dar um melhor direcionamento para aqueles objetos, para os remédios que ela estava tomando. É muito estranho quando essa pessoa não está com você. É muito estranho isso. Mas não tem nenhum arrependimento. Por quê? Porque a gente viveu com a Florinda o melhor dela e o melhor nosso em relação a ela. E aí foi muito bonito, porque as minhas filhas estavam em casa dormindo, né? A gente foi de manhã. E aí quando a gente tomou a decisão, eu falei: então eu vou buscar as crianças em casa para elas se despedirem da Florinda, né? Então, e foi muito bonito, assim, acho que cada uma do seu jeito, né? Elas entregaram muito amor ali para ela nesse instante final. Então, a pior dor que pode existir é do arrependimento, de você não ter feito o que poderia ter sido feito. No caso da Florinda, a gente fez tudo o que a gente podia. A gente chegou num limite dela, não era nem um limite nosso, era um limite dela. E aqui eu quero que você reflita quantas coisas que você não tem feito na sua vida, quantas decisões que você não tem tomado na sua vida e que vão com toda certeza gerar arrependimento, se já não estão gerando arrependimento. Quantas coisas, quanto conformismo que você tem deixado tomar conta da sua vida. Quantas coisas, o conformismo com um relacionamento ruim, com um trabalho que não te agrada, quantas decisões você está postergando e que estão gerando e vão gerar arrependimento na sua vida. Vale a pena? Vale a pena? Eu não acho que você tenha que queimar a ponte simplesmente. Em alguns casos, sim. Em alguns casos, assim, não tem mais outra solução. Vai lá e queima a ponte. Mas, em muitos casos, você precisa de preparação. Você precisa se preparar. Você precisa de conhecimento, você precisa de autoconhecimento e você precisa de blindagem emocional, que é o controle das suas emoções. Essa preparação é importante para você tomar essa decisão e viver com ela. Porque qualquer decisão que você tome tem o risco, sim, de você perder. Todas as decisões. Por exemplo, ontem, quando eu e a Janu tomamos a decisão com a veterinária e eu voltei para casa para buscar as crianças, no caminho, a minha mente ficou falando comigo. Vamos evitar isso. Vamos deixar que a natureza leve ela na hora que for. E claro que aí me bateu a dúvida. Óbvio que me bateu a dúvida. Quando a gente chegou, eu cheguei com as crianças lá na clínica veterinária,
E quando eu vi as duas chorando, e a Janu, que já estava chorando já há muito tempo, é claro que me bateu a dúvida. Nossa, será que é a melhor decisão? O que eu quero que você entenda é que qualquer que seja a sua decisão, você vai perder. Qualquer que seja a sua decisão. A minha decisão naquele momento foi aliviar, a minha e da Janu e da nossa família, foi aliviar o sofrimento dela, da Florinda. Aquela foi a decisão. Tem perdas, claro, a gente não tem mais ela aqui. A casa está mais vazia sem ela. Claro que tem perda. Óbvio que tem perda. Mas foi a melhor decisão que a gente pôde tomar por ela. Faz sentido isso para você? Então, eu não sei qual é a decisão que você está postergando. Qual é a decisão que você está fingindo que você não tem que tomar? Eu não sei qual é. Eu não sei qual é. Eu espero que você não tenha que chegar a um ponto, como eu cheguei, de ter uma doença que me fez refletir. Eu, de verdade, torço para que isso não aconteça. É por isso que eu estou aqui todos os dias. Mesmo hoje, num dia que eu estou muito mexido, eu estou aqui por quê? Porque eu quero despertar isso em você. Você não pode mais se conformar com uma vida medíocre. Você não pode mais se conformar com uma vida mais ou menos. Você não pode mais se conformar com um relacionamento sem amor, sem respeito. Você não pode mais se conformar com uma vida refém de remédios, sem saúde, com hábitos ruins. Você não pode mais se conformar com isso. Você não pode mais se conformar com isso. Eu não sei qual é a decisão que você tem que tomar. E talvez esteja te faltando coragem para isso. Então, ó, tá fixado aqui. O Plano da Coragem é um webinário que eu vou fazer, uma aula gratuita, é uma palestra ao vivo no dia 21 de julho, às 20 horas. Se inscreva. Eu vou mostrar para você qual é o plano que eu tenho para você recuperar essa coragem e tomar essa decisão. E nesse dia, eu vou abrir as inscrições da 10ª turma do programa Blindagem Emocional, que é o programa de 21 dias, é o programa que tem ajudado milhares de pessoas a recuperarem a coragem, a despertarem, a viverem as suas vidas. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, eu quero que você entenda que enquanto você ficar refém desse medo do risco, o medo da morte, a sua vida vai se aproximar da morte. A vida, ela é longa. Eu falei isso ontem, acho que foi ontem, nos sentidos que eu gravo para a comunidade Coragem. A vida é longa quando você sabe o que você está fazendo, quando você está conectado ao que você faz, ao que você vive, a sua congruência. A vida é longa, mas ela é curta, principalmente para quem está desconectado da vida, para quem não tem nenhum sentido, não dá nenhum sentido para ela. Então, qual é a decisão que você vai tomar na sua vida para sair dessa mediocridade? Qual é a decisão que você precisa tomar? Não deixa que o arrependimento tome conta de você. Dói muito. Eu tive a chance de reescrever a minha história. E eu estou reescrevendo ela. Tem muitos percalços, tem as suas dificuldades, mas eu garanto para você, vale a pena. Cada dia. Mesmo um dia como ontem, que foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Um dos dias mais difíceis da minha vida. Eu tive, acho que 3 dias na minha vida que foram os mais difíceis da minha vida. Há quase 30 anos, a morte do meu tio, Osvaldo. Vai fazer 30 anos agora, em 25 de dezembro. 25 de dezembro de 1992. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida.
tristes, tristes. O segundo foi há quase 4 anos atrás, a morte do meu amigo Vanderlei. Também foi muito impactante para mim. E ontem foi o terceiro dia mais difícil da minha vida. O Gata, mas a tua dor do arrependimento lá do tumor não foi? Não. Aquilo eu vejo como um presente. Aquilo foi um presente para mim. Aquilo foi um grande presente. Mas eu espero que você não tenha que passar por isso. E é por isso que eu estou aqui todos os dias. Por isso que eu me dedico a entregar para você essas reflexões, para que você haja. Eu não posso fazer isso por você. Eu não tenho como fazer isso por você. Eu não tenho como chegar e mudar a sua vida. O que eu posso fazer é fazer você refletir e pensar. A vida vale muito a pena. E aqui escreva para a gente encerrar essa live. A vida não desiste de você. Escreva aí. A vida não desiste de você. Só que ela está te dando lições, ela está te dando aprendizados. Ela está querendo que você tome uma decisão. Para de resistir a isso. Para de resistir. Para de deixar esse medo travar a sua vida. Se você está travada, procura ajuda. Vem para o plano da coragem. Vem para a blindagem emocional. Mas procura ajuda. Para de resistir ao que a vida tem de melhor para oferecer para você. A vida, definitivamente, ela não desiste de você. Guarda essa frase. Printa essa tela aqui e publica. Fala para o mundo. A vida não desiste de você. Sai do vitimismo de que eu não consigo, a minha vida é isso. Você precisa agir. Você precisa agir. Não adianta ficar no vitimismo. Ninguém vai pegar você no colo e vai mudar a sua vida. Só você pode fazer isso. Tudo bem? É isso. Vou dar dica de um livro aqui que eu trouxe para você. Não, eu não trouxe para você. O livro é o seguinte, deixa eu falar aqui para você. Vou escrever aqui, ó. A morte é um dia que vale a pena. Da Ana Cláudia Quintana Arantes. É um ótimo livro. A morte é um dia que vale a pena. Eu não trouxe a imagem, peço desculpas aqui para você. A morte é um dia que vale a pena, tá bom? É um ótimo livro para você refletir sobre tudo o que você falou. Olha, muito obrigado pelas centenas de mensagens, as mensagens aqui que vocês mandaram também. Eu fiquei muito feliz, né, com o carinho das pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas pessoas que acompanham o que eu faço aqui. Então eu agradeço de coração, minha família também agradece de coração. E cuida de você. Não é apenas cuidar dos outros, cuida de você. Cuida da sua vida, do teu destino. Priorize-se e toma essa decisão. Tá bom? A gente se vê amanhã. Grande abraço. Tchau.